Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: tudo vai bem quando amamos Deus em primeiro lugar e o próximo como a nós mesmos. Senhor, tende piedade de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Nós agradecemos por mais esse dia de vida. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Permanece, Pai, no meio de nós. Dai-nos sabedoria, entendimento, humildade. Afasta de nós todo orgulho e tudo aquilo que não vem de Ti. Afasta o medo, a insegurança e a dúvida. Fortalece-nos no Seu Espírito, ó Pai. Quando eu pergunto para você se você ama Deus ou se você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida, como que você poderia saber se Ele está realmente em primeiro lugar? O que seria isso, amar em primeiro lugar? Amar é pensar. Se você tratar como se Deus ele estivesse vivo, Ele fosse como seu pai ou a sua mãe, muitas vezes você não deixa de fazer as coisas porque os outros podem pensar mal, porque você sabe que de certa forma aquilo não é bom. Geralmente as coisas que a gente julga errado, a gente faz escondido. Então, realmente, colocar Deus em primeiro lugar da nossa vida é justamente pensar no que Deus iria pensar se a gente estivesse fazendo aquilo. Então, muitas vezes a gente vai deixar de fazer coisas que a gente sabe que não é bom, porque aquilo não iria agradar a Deus. E a partir do instante que desagrada a Deus, também desagrada a mim. Porque, na verdade, o que nós estamos abrindo mão quando nós fazemos diferente daquilo que Deus ensina? Nesse instante, nós estamos dizendo para o Espírito Santo, falar, olha, daqui em diante eu vou sozinho, você fica na porta. E a partir daquele instante que você está desprotegido, você está aberto para o demônio vir encostar em você. Muitas vezes criar um vício para te dominar, muitas vezes colocar alguma coisa que você não faria. Se você notar, por exemplo, se você sai em algum lugar, você pode beber? Claro que você pode. Se você for maior de idade, a nossa lei ela permite. Só que você pode beber e dirigir? Não, beber e dirigir não. Só que a partir do momento que você bebe e dirige, dependendo da quantidade ou da forma que você trata, você pode ferir outras pessoas, pode acontecer coisas com outra pessoa. O mal, ele também é exatamente desse jeito. Quando a gente faz aquilo que Deus reprova, é como se a gente tivesse entrado bêbado dentro de um carro. E fatalmente você vai encontrar alguém no meio do caminho e acabar com a vida dessa pessoa. Seja por palavras, seja por pensamentos, seja por desejos. Quantas pessoas muitas vezes não sofrem abuso? Muitas vezes pessoas que estão lá vulneráveis acabam caindo em armadilhas. E isso você acha que é por quê? Às vezes a pessoa ela não fez nada para merecer isso. Só que infelizmente quando a gente vive no lugar errado, coisas erradas acontecem. E isso não quer dizer que existe um lugar que nós vamos estar livres de todo o mal. Claro que não. Porque se existisse esse lugar, dentro desse lugar Deus não seria necessário. É isso que a gente sempre tem que entender. O mal ele sempre vai existir. A doença ela sempre vai existir. O perigo, o medo, a insegurança ela sempre vai existir. Só que quando Deus está dentro desse lugar e nós colocamos Deus em primeiro lugar, é diferente o comportamento. Não quer dizer que muitas coisas ruins ou muitas pessoas não vão nos abandonar. Vão sim, mas quer dizer que um amigo pelo menos vai sobrar para nos consolar. Não quer dizer que muitas vezes nós não chegaremos a cair. Vamos sim, mas nós vamos levantar, porque Cristo nos dá as mãos. Não quer dizer que nós não vamos ficar doentes. Vamos sim, mas nós vamos passar por essa doença. Então, apesar das coisas estarem acontecendo, e muitas vezes coisas essas que nós poderíamos interpretar de forma negativa, se você tem a certeza que Jesus está com você, elas são passageiras, elas não são definitivas. Então você não vai ficar com medo, você não vai ficar inseguro, você não vai ficar nada. Porque você sabe que você sempre colocou Deus dentro da tua vida. Quando eu penso em Deus, eu coloco Deus dentro da minha vida.
Aqueles que não acreditam, eles não pensam em Deus para nada. Eles não se importam se Deus está ou não. E aí vem a segunda parte. Se a gente notar lá em Mateus 22, do versículo 37 a 39, Jesus ele diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Vamos falar sobre o segundo mandamento agora. O primeiro, eu acredito que deu para vocês entenderem. Amar a Deus em primeiro lugar é pensar como Deus iria se sentir se você fizesse aquilo. Então você começa a colocar Deus dentro dos teus pensamentos, dentro do seu critério. Só que nós temos também que entender uma coisa: Deus ele pede diversas coisas diferentes para diversas pessoas diferentes. Então a lei ela não está no outro, a lei ela está dentro do meu coração. Porque a partir do momento que Deus me conduz ou me induz a algo, é Deus que está conduzindo. Como eu sei que é Deus? Porque eu estou me sentindo em paz. Apesar de tudo, eu estou em paz. E ninguém pode dar esse sentimento a não ser Deus. Agora, amar ao próximo como a si mesmo. Bom, para mim poder amar o próximo, eu tenho que amar a mim mesmo. E o que seria amor próprio? Você é aquele tipo de pessoa que se olha no espelho e enxerga qualidades ou só sabe ver defeitos? Vê o cabelo, vai ver se tem marcas de expressão, vai lá olhar a sobrancelha, vai olhar os quilinhos. Como que você vai se ver? Agora, como que eu posso amar uma coisa que eu só ponho defeito? Você percebe que quando eu falo de amar, a gente primeiramente quer olhar. Porque a gente confunde o amor próprio com a minha imagem, com a minha pessoa, como se dentro de mim não tivesse nada. Você tem que amar o seu coração, os teus gestos, a tua atitude, porque o corpo, o tempo vai envelhecer. E quando a gente envelhece, todo aquele vigor, toda aquela beleza e tudo aquilo que a gente já teve um dia, ela vai deixar de existir, vai sobrar apenas virtudes. Se você não tem virtudes para amar, fica complicado. E se até hoje você não encontrou virtudes, se Deus estiver com você, você vai adquirir as virtudes de Jesus. Porque lembra do primeiro mandamento: amar Deus sobre todas as coisas. E Deus lá ele fala sobre entendimento, sobre alma, sobre coração. Então, a partir do momento que eu começo a pensar em Deus, eu começo a agir de forma para querer agradá-lo. Dessa forma, dentro de mim começa a ter virtude, porque eu ajudar o outro não é aquele fato que eu ajudo por interesse, se o outro vai me dar, se o outro vai me devolver, se o outro merece, se o outro não. A qualidade de Deus, ela não pensa desse jeito, essa é a qualidade humana. Aquela que pensa que porque ele ganhou uma vez, ele nunca mais vai ganhar nada, aquele sentimento que ele nunca merece nada, porque tudo que ele ganha é muito conquistado, então ele tem que segurar muito bem, é o sentimento do miserável. É a pessoa que mendiga amor para os quatro cantos, que quer exigir que os outros precisam amar ela, porque ela é muito sofrida, porque a história dela é isso. Isso daí não existe. Quando Deus ele entra dentro do nosso coração e nós descobrimos o nosso valor, eu posso hoje, muitas vezes, não gostar da forma que eu me pareço. E isso não tem problema nenhum, de forma alguma, porque eu não estou limitado. Né? Um dia eu comecei a cuidar mais de mim, vamos dizer assim. Eu tenho 1,90 m, então eu sou alto. Eu pesava 68 quilos, então eu era extremamente magro. Qual aparência eu passava para uma pessoa que me olhasse? De uma pessoa cuidada ou de uma pessoa descuidada, doente? E realmente eu era doente mesmo. Espiritualmente, minha alma era morta. No meu comportamento, muitas vezes eu podia não praticar o mal, mas também não praticava o bem. Muitas vezes o mal que eu fazia para mim mesmo era o mal que, se eu contasse para qualquer pessoa que me ama, iria fazer mal também. Então, essa é a história. E chegou um dia que eu falei, não, eu quero mudar, vou fazer diferente. Fui com a minha mãe num nutricionista
E ela pegou e me passou um cardápio de coisas, e eu olhei aquela lista de coisas e falei, nossa, mas eu não como essas coisas, né? Não é o que eu gosto. Ela falou, olha, Gabriel, deixa eu dizer uma coisa. Se você continuar comendo apenas o que você gosta e fazendo da forma que você pensa, você vai continuar sendo quem você é. Se você quer a mudança que eu estou promovendo para você, você vai ter que comer essas coisas. E no final eu vou te dar o resultado que você espera. E aquilo me chamou a atenção que até hoje eu lembro. Acho que isso daí faz que ela me falou uns 14 anos atrás, mais ou menos. E aí eu falei, Ela falou, quando a comida estiver na tua frente, mastiga e engole, ainda que você não goste ou que não saiba o valor. Porque no final você vai ter o resultado que você quer. E aquilo me marcou tanto que realmente eu cheguei no resultado que eu queria. Passei todo aquele peso, aquele aspecto de doença. Fui na academia, me dediquei, tive disciplina e tudo mais. Só que o ensinamento que ela me deu naquele instante, mastiga e engole. Muitas vezes eu estou diante de situações que eu não gostaria de estar vivendo. Só que se eu continuar fazendo do meu jeito, eu não vou evoluir espiritualmente. O meu jeito e o meu limite, eles são muito pequenos perto da mensagem de Deus e daquilo que Deus ensina. Então muitas vezes eu passo por cima do meu orgulho, eu como o sapo, né? Engole o sapo que não gosta, mas no final eu olho que eu tenho um resultado muito melhor que se eu fizesse do meu jeito. E quantas vezes você não amou o próximo do seu jeito e perdeu? Perdeu um amigo, perdeu um companheiro, perdeu um familiar, perdeu você mesmo. Porque o nosso jeito, ele me promove o que eu sou. Se eu te perguntar se você é feliz com você, do jeito que você está contente, você está satisfeita, você se sente realizada, você olha no espelho e tem orgulho? Se alguma dessas respostas é não, então talvez seja na hora de você começar a mastigar e engolir a palavra de Deus, mastigar e engolir o orgulho, mastigar e jogar fora a mentira, os maus pensamentos, a crítica. Porque tem gente que tem umas críticas que elas são muito construtivas, né? Ou desconstrutivas, porque elas desconstroem a autoestima das pessoas. Se eu chegar numa pessoa e ficar falando, nossa, como você tá gorda, nossa, olha o teu cabelo, nossa, o que eu acrescento na vida dessa pessoa quando eu falo esse tipo de coisa? Ou será que seria mais fácil eu falar, olha, eu tô indo caminhar, você não quer ir comigo? Olha, eu tô fazendo tal coisa, você não quer fazer junto? Você acompanhar o crescimento das pessoas é você regar uma semente. Eu já participei das transformações de pessoas diversas vezes, ajudando, não colocando defeito, mas criando ferramentas para que essas pessoas pudessem atingir esse objetivo. E não quer dizer que isso é ser triste ou é ser feliz, mas nós precisamos cuidar. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como que eu vou amar o outro se eu não tenho conseguido amar a mim mesmo? Se eu não consigo tirar 10, 15, 20 minutos para mim mesmo? Sabe, desacelera um pouco. Desacelera. Só que também tem gente que só vive focada nisso, na aparência, no que parece, o que os outros vão pensar. Cara, os outros. O dia que você deita na tua cama e chora, cadê os outros? O dia que você tem uma conta para pagar, cadê os outros? O dia que você não consegue levantar, cadê os outros? E você tá lá se importando. Os outros têm que ser Deus. Se você pensar nos outros, aliás, se você pensar em Deus como você se preocupa tanto com os outros, aí você tá a um passo do paraíso. É justamente essa mentalidade. Percebe que a gente colocou os outros no lugar de Deus. E aí tem a questão do nível, né? O próximo é como a mim mesmo. Eu não amo mais ninguém, nem meu filho, nem minha mãe, nem meu pai, nem um estranho, nem um conhecido, nem nada, é igual. Não existe pessoa que você não consegue viver sem. Se você não consegue viver sem alguém, você tá lascado. Porque o dia que essa pessoa não estiver mais com você, eu não sei o que vai ser de você. Talvez seja essa a sua história hoje, né? Você não tem mais chão. Não sei mais o que viver, não sei mais o que fazer. Por quê? Porque você construiu toda a tua vida sobre um alicerce que não fosse Cristo. Mas vamos colocar Cristo no lugar dele e vamos fazer melhor do que estava. Todo mundo que cair nessa armadilha e nessa cilada vai acontecer o mesmo sentimento. Escuta as músicas sertanejas para você ver, ou sei lá, música romântica. Elas estão sempre relatando as mesmas coisas, porque pessoas
que cometem os mesmos erros chegam nos mesmos resultados. E nós temos uma infinidade de músicas contando as consequências disso, né? E aí você escuta a música e fala: nossa, essa já aconteceu comigo, hein? Com certeza. Essa é a história de todo mundo que coloca uma pessoa no lugar de Deus. Vai machucar, vai se ferir, vai se trair, vai se corromper, vai se lamentar, depois vai falar que perdeu tempo, que não dá mais certo. Aí vem a conversa que homem nenhum presta, que mulher é tudo igual, e que isso e que aquilo. Todas as pessoas sem Deus, eu concordo e assino embaixo, tudo igual, vai sempre cometer os mesmos erros. As pessoas com Deus, o diferencial é que elas erram, mas tentam consertar os teus erros, porque o erro está aí para todo mundo. Não vou criar uma categoria de super-heróis, porque senão eu crio uma expectativa e o dia que essa pessoa errar eu acho que a culpa é de Deus, e a culpa não é de Deus. Deu para entender bem? Pensa como se Deus estivesse o tempo todo do seu lado. E aí você vai perceber como a tua vida, você vai se sentir mais protegido. Pensa que tem um monte de demônio que poderia te pegar, só que Jesus está do seu lado. Você acha que algum demônio vai vir perto dele? Vai meter a cara? Não vai. Então é aquela proteção que a gente sabe que tem. Faz bem a gente se sentir amado, faz bem a gente se sentir protegido, faz bem a gente sentir que, apesar dos pesares, Deus sempre esteve lá e sempre estará lá. E nós também estaremos. Amém? Que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Ele possa resgatar esse amor próprio, que você consiga superar todas as tuas limitações, porque sempre existe um jeito de fazer dar certo, ainda que muitas vezes não tenha recurso. Nenhum caminho começa comprando as sandálias, o caminho começa caminhando. No meio do caminho, Deus vai prover as sandálias, Deus vai prover as vestes, Deus vai prover tudo. Tá? Então não acha que porque você não tem que você não conseguiria. Porque se você tivesse, você de novo não precisa de Deus. Começa que deixa que Deus que termina. Amém? Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Paz de Cristo.